Olá, meus alunos confeiteiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Confeitaria Sem Segredos. Nesta aula, nós aprenderemos a montagem do nosso bolo Prestígio, utilizando massa de chocolate, recheio de coco, nosso ganache, chantilly de chocolate, tudo que já foi aprendido nas nossas aulas anteriores. Essa montagem é uma montagem super simples, fácil de fazer e que todos vão conseguir fazer com certeza. Vocês podem utilizar as mesmas técnicas utilizadas nesta aula para fazer diversas outras receitas. A técnica das montagens vocês podem variar, brincar, fazer as decorações diferentes, conforme vocês quiserem. Tudo que vocês aprenderem aqui, vocês podem fazer e aplicar de diversas formas diferentes. E isso que é o mais importante. Fazer com que vocês aprendam corretamente as técnicas, aprendam a fazer, para que vocês possam brincar com as receitas de vocês e criar novas receitas a partir de ideias e técnicas utilizadas aqui em nossas aulas. Vamos aos ingredientes, a tudo que nós vamos precisar para a montagem do nosso bolo Prestígio. Para o nosso bolo Prestígio, nós utilizaremos nossa massa de chocolate. Eu já tenho ela aqui partida em 3 fatias. Nós utilizaremos nosso recheio. Bom, vamos iniciar agora a montagem do nosso bolo Prestígio. Para a montagem deste bolo, nós utilizaremos o aro. Nesse caso, eu estou utilizando a própria forma de 20 centímetros, ela tem o fundo removível, então eu estou utilizando a própria forma para fazer a montagem do nosso bolo Prestígio. Eu vou fazer o quê? Eu vou cobrir as laterais aqui da nossa forma com plástico filme. Quem não tiver ou quem não quiser, não precisa fazer. A diferença é que assim vai ser muito mais fácil para depois desenformar, tirar o nosso bolo, tá? Vocês podem utilizar também aquele saquinho para congelar e vocês abrem e utilizam aquele plástico para colocar nas laterais da forma também, tanto faz, pode ser. Esse bolo não será prensado, apenas montado dentro do aro. Então, nós vamos aqui colocar o plástico filme nas laterais do bolo, da forma, para a gente iniciar a montagem do nosso bolo. Já estou aqui com a minha forma, já com o plástico filme em toda a lateral do bolo. E agora nós já podemos começar a montagem do nosso bolo. Bom, aqui nós já estamos com a nossa forma já com o plástico filme. Eu vou vir aqui com a massa. Então, vou colocar aqui o fundo da forma e já vou colocar a nossa primeira camada de massa, tá? Nós colocamos aqui a primeira camada da massa e já vamos vir com a calda e umedecer toda a nossa massa. Lembrando que essa nossa massa de chocolate não é uma massa seca, tá? Ela é uma massa bem úmida, então a gente não precisa umedecer demais a nossa massa. Nós podemos fazer umedecer assim menos, né? Em menor quantidade de calda. Depois que nós umedecemos a massa, nós vamos pegar o nosso recheio
de coco. E vamos fazer a primeira camada de recheio. Então, nós espalhamos o recheio. Então, aqui nós já cobrimos toda a nossa massa com o recheio de coco e vamos colocar mais uma camada de massa. Então, eu venho delicadamente, nossa massa é bem fofinha, dou uma pressionada. E, de novo, vamos regar a nossa massa com a calda de leite condensado. É uma calda super neutra e combina bastante com esse tipo de bolo, na verdade com todos os bolos. É uma das melhores caldas para se utilizar para umedecer bolo. Nós utilizamos ela bastante aqui no nosso curso, eu utilizo muito. Então vamos lá, agora a nossa última camada de recheio. Vocês percebem que ficaram duas camadas generosas, né? Nós conseguimos aplicar bastante recheio. Dá para fazer uma camada única, mas eu acho bacana fazer pelo menos duas camadas de recheio, porque nós temos uma proporção bacana entre bolo, massa de bolo e recheio, tá? Fica um bolo até um pouco mais leve para ser consumido. Então, vamos lá. Agora, nós colocamos a última camada de massa. Vou dar de novo uma apertadinha. Pressionar um pouquinho o recheio. Esse nosso aro aqui, a nossa forma tem 10 centímetros de altura. Dá pra ver que o bolo ficou alto, deve ter ficado com uns 8 centímetros, mais ou menos. Vou de novo regar. E aqui tá pronto. A gente pode levar uns minutinhos na geladeira para dar uma firmada, mas aqui no caso a gente só fez a montagem aqui na forma para que vocês pudessem ver como que fica, tá bom? Não tem a necessidade de ficar na geladeira. Nós já podemos finalizar a montagem do nosso bolo já agora, não tem necessidade da gente levar para gelar ou prensar para a gente fazer. Essa técnica de montar dentro do aro faz com que o nosso bolo fique mais retinho, mais certinho. Inclusive aqui eu já poderia, como ele já tá com o nosso recheio, já tá com a forminha embaixo, eu posso tanto virar o bolo, como eu posso já utilizar essa camada e já fazer uma mão do nosso chantilly. Vou mostrar para vocês. Aqui no caso, eu já posso vir com uma camada do chantilly de chocolate e passar Então, eu posso vir já com uma camada do nosso chantilly de chocolate e já passar aqui no nosso bolo, já que ele já tá montado, recheado, e nós vamos tirar na mesma posição que ele está. Ok? Então, vamos lá. Eu vou soltar o plástico filme aqui. E já estou retirando
Aqui vocês conseguem ver que o nosso bolo fica bem certinho, o recheio nas laterais ficam bem certinho, ó. E fica um bolo bem bonito. Nós já demos uma ajeitadinha aqui no chantilly, né? Aqui a parte superior a gente já vai ajeitando para a lateral. Eu transferi o meu bolo para bailarina. A bailarina ajuda bastante no trabalho, tá? Para fazer a finalização do bolo. Faz com que a gente tenha esse movimento de girar o bolo mais facilmente. Porém, não é um equipamento, um utensílio indispensável. Como vocês já viram nas outras aulas, nós já fizemos várias montagens sem o auxílio da nossa bailarina. Então, vocês também conseguem fazer mesmo sem esse equipamento aqui, tá ok? Então, vamos ajeitar o chantilly na lateral, nós vamos esconder o recheio do nosso bolo para depois aplicar o nosso ganache, tá bom? Esperando o carro do gás ir embora. Então, nós passamos chantilly por toda a lateral do nosso bolo, escondendo o recheio. Se vocês quisessem fazer ele, como eu já falei, fazer ele manter o recheio à mostra, não tem problema, tá? Mesmo colocando a ganache por cima, ele vai ficar bonito, porque esse recheio é um recheio consistente, que vai ser possível da gente ver as camadas, então vai ficar bonito. Então, vocês podem fazer dessa maneira também, lembrando que todas as montagens são ideias, tá? Que vocês vão aprender, ficar com as técnicas e criar coisas novas. Então, não precisa ser exatamente igual e não é só dessa maneira que vai ficar bom, tá bom? Bom, aqui a gente já escondeu, né, o nosso recheio. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou, com o ganache, vou colocar o ganache por cima do nosso chantilly de chocolate e vamos alisar ele para ele ficar com um acabamento bem bonito, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que a nossa ganache tá nessa consistência, porque ela ainda não está totalmente fria, tá? Quando essa ganache, nessas proporções que nós utilizamos, ela já está fria, ela fica numa consistência bem mais firme, tá? Lembrando que nós utilizamos a proporção de 2 para 1, 2 medidas de chocolate para 1 de creme de leite. Então, nós vamos aqui espalhando a nossa ganache e ela já vai caindo nas laterais, tá? Então, nós vamos aqui espalhando delicadamente, ela já vai escorrendo para as laterais. Eu vou vir com um pouquinho mais de ganache aqui na espátula, vou passar aqui.
Então, aqui, finalizando a aplicação do ganache, nós utilizamos ele ainda morno, né? Ainda não utilizamos frio para que ele pudesse escorrer pelo bolo. E aqui, como ele é um bolo prestígio, o que nós podemos fazer? Nós podemos finalizar jogando coco por cima, podemos fazer uma decoração com bico de confeitar, que é o que nós vamos fazer utilizando o restante do nosso chantilly de chocolate. Aqui eu coloquei o nosso chantilly de chocolate num saco de confeitar com esse bico pitanga, tá? Bem cerradinho. Vou fazer algumas pitangas aqui. Vou começar no centro. Tá vendo? Nós fizemos algumas pitangas e nós podemos também colocar um pouquinho de coco . Para finalizar o nosso bolo, terminamos mais um dos nossos bolos. Esse bolo prestígio, tá com um cheirinho delicioso, super simples de fazer, rápido. Essa nossa ganache, como eu falei, é uma ganache mais consistente. Ele logo vai ficar com uma consistência assim mais firme. Eu gosto de usar nessa proporção, porque fica uma cobertura mais cremosa, fica uma cobertura mais consistente, fica bem legal o resultado. Como nós já aprendemos nas aulas anteriores, nós utilizamos a nossa massa de chocolate, nosso recheio prestígio, fizemos uma caldinha de leite condensado, que é a que a gente já vem utilizando nos demais bolos do curso. Nós utilizamos já calda de frutas e tudo mais, mas essa calda é a principal, ela tem um gosto bem neutro, combina com todos os bolos. Nós utilizamos também aqui o chantilly de chocolate, que é um chantilly super tranquilo de trabalhar, dá o ponto super rápido. A gente fez umas pitangas aqui com um bico de confeitar, utilizando o nosso chantilly de chocolate. Então, é super fácil de utilizar, muito prático, muito simples, vocês vão com certeza conseguir fazer também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido bastante. Espero que vocês não se esqueçam de comentar nossas aulas abaixo. Nós temos aqui um campo para os comentários, as sugestões, as dúvidas de vocês que eu quero responder pessoalmente. Não se esqueçam de fazer as suas perguntas, me chamar no nosso grupo no WhatsApp, tirar todas as dúvidas. Farei questão de responder pessoalmente, estarei disponível sempre que possível, tá bom? Por hoje essa aula terminou. Esse bolo super simples de fazer, muito saboroso, um recheio super tradicional que muita gente adora e pede. Aposto que vocês vão vender muito. Com essa ideia, façam bolos no pote, façam sobremesas, pavês, tortas. Vai ficar muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e aguardo vocês no nosso grupo no WhatsApp e tirando as dúvidas de vocês aqui nas nossas videoaulas, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.